Asterisco asterisco parte 1 de 14, vingança com Karen asterisco asterisco. A atmosfera lá no alto não exalava cheiro de oxigênio, mas sim de querosene queimado e uma arrogância quase palpável. Se você nunca se encontrou no telhado de um arranha-céu de 40 andares enquanto um Bell 429 Global Ranger tentava pousar em meio a um vento cruzado, deixe-me descrever, era como estar dentro de uma lavadora repleta de lâminas afiadas e ruídos ensurdecedores. O vento das hélices chicoteava meu cabelo como um açoite e os olhos ardiam em meio a tudo aquilo. No entanto, eu permaneci firme, segurando o medidor de desaceleração, observando aquela máquina negra, como um inseto elegante, balançar até finalmente encontrar o concreto pintado sob meus pés. Muita gente acredita que o céu é livre, mas não é. Assim como o chão sob nossos pés, ele é regulado e arrendado. E agora, o homem que estava na parte de trás do helicóptero tratava meu espaço aéreo como se fosse o banheiro de um bar. Falando em lixo se livrando de si mesmo, se você gosta de histórias onde caras ricos e insuportáveis são desmantelados pelas pessoas que costumam ignorar, sinta-se à vontade para se inscrever e deixar um like. Isso mantém o motor da vingança em funcionamento e meu vício em cafeína bem alimentado. As patinhas do helicóptero tocaram o chão com um estrondo seco, um impacto que reverberou através da sola dos meus sapatos sóbrios. Esse não era um pouso suave, era um pouso a caubo. O som do motor começou a minguar, descendo de um grito ensurdecedor a um apito agudo que perfurava os tímpanos. A porta lateral se abriu antes mesmo das hélices pararem de girar. Uma violação massiva de segurança, por sinal, e dele saiu o que eu chamaria de presente de Deus para o capital de risco. Vamos chamá-lo de Sterling, porque é claro que seu nome seria Sterling. Sterling era o CEO da Zenzistec, uma empresa que supostamente criava ferramentas de otimização baseadas na nuvem, uma forma elegante de dizer que demitimos pessoas usando um algoritmo. Ele estava vestido com um terno que custava mais do que o meu primeiro carro, com um ar que sugeria que tinha saído diretamente de um laboratório de branqueamento dental e arrogância. Ele não desceu, ele desceu como se estivesse flutuando. Chequei o medidor 115 decibéis. O limite para esta zona, escrito especificamente nos contratos de arrendamento do prédio que ele ocupava, era de 95 decibéis durante o horário comercial. Ele estava 20 decibéis acima desse limite, a diferença entre um cortador de grama e uma motosserra. Ai, você, gritou Sterling, o som do motor ainda morrendo ao fundo. Ele não me olhava, mas sim através de mim. Estalou os dedos, efetivamente estalou os dedos. Peguem as malas. Estamos atrasados para a reunião de projeções do terceiro trimestre. Eu o encarei. Estava vestida com um blazer cinza, calças escuras e um headset ao redor do pescoço. Para ele, eu era apenas a equipe de solo. Uma mera NPC na quantia de um jogo de vídeo no qual ele era o protagonista. Não vou fazer manuseio de bagagens, respondi, minha voz sem emoção. O vento levou minhas palavras, mas ele as ouviu. Parou no meio do caminho e se virou para me olhar de verdade pela primeira vez. Seu rosto contorceu-se em um sorriso desdenhoso, que tinha certeza de que ensaiava diante do espelho todas as manhãs. Com licença. Você sabe quem assina o contrato de arrendamento dos 3 andares de cima deste lugar? Eu sei exatamente quem aluga os 3 andares de cima, respondi, firme e clara. Eu sei muito bem que a Azenstec está desrespeitando não uma, mas 3 normas diferentes da FAA de controle de ruído, sem falar na lei municipal sobre vibrações de prédio. Ele soltou uma risada seca, quase um latido. Que fofo, a mocinha da prancheta tem um manual de regras. Escuta, querida, não tenho tempo para essa preliminar burocrática. Meu piloto precisa reabastecer isso aqui. Faz o serviço e arruma quem carrega essas malas, ou ligue para o seu chefe e garante que até ao meio-dia você estará esfregando vaso no subsolo. Jogado aos meus pés, o alforje de couro descambou no piso com um baque caro. Olhei para a bolsa, depois para ele. A fúria que eu guardava há 5 anos no peito apertou-se ainda mais. Não era só grosseria, era aquela pressa imprudente, aqueles atalhos ignorando leis e física, o mesmo descaso que mataram Mark. Você não está registrado para reabastecimento, respondi, pisando de lado para não tropeçar no alforje. Este heliponto é de pouso e saída imediata. Sem parada chata.
Eu sou o dono deste prédio, ele gritou, o rosto tingido de um vermelhão hipertenso. Metaforicamente, meu aluguel banca esse concreto em que você pisa. Agora sai da minha frente. E me chocou com o ombro, me fazendo cambalear sem nem ao menos olhar para trás. Subiu as escadas para o terraço, digitou o código de acesso, que provavelmente não deveria ter, e sumiu. Lá em cima, o vento sacudia o helicóptero preto como breu. O piloto, um garoto assustado, tremia no cockpit enquanto conferia o checklist de desligamento. Ele sabia que aquela aproximação fora um desastre. Sabia que o bicho vinha pesado e rápido demais. Eu tirei o celular do bolso, mas não para ligar ninguém. Abri o arquivo Asens Lias Audit V4 PDF e fui direto ao artigo 14, seção C, sobre privilégios de aviação e revogação por pouso não autorizado. Murmurei para mim mesma, tirei uma foto da matrícula do helicóptero N449AT e outra de maldito alforje abandonado no convés. De repente, a escotilha se abriu e surgiu Léo, um dos juniores da manutenção, arrepiado pelo vento. Ele encarou a bolsa de couro e depois olhou para mim, mantido no alto por uma escada. Alexis, você viu isso? O cara pôs aqui como se fosse o rei dos ares. Quer que eu deixe com a bagagem? Não, respondi, os olhos grudados no helicóptero. Se ele quiser, que venha buscá-la. Depois me virei para o Léo. E anota tudo, cada pouso, cada registro de desaceleração, cada vez que ele falhar no check-in de rádio. Quer tudo com data e hora. Você vai denunciar isso ao gerente do prédio? Ele perguntou, confuso. Sorri, mas não foi um sorriso amigável. Bem ao contrário, algo sombrio se formou nos cantos da minha boca. Porque eu não disse que o gerente do prédio responde direto ao vice-presidente de gestão de ativos, que responde ao diretor de operações, que responde a mim. Tampouco falei que o mesmo edifício, esse chique que o Sterling odeia, é a joia da coroa de um portfólio que levei 10 anos para montar e a custo de muito sangue e dor. Sterling achou que estava mandando num técnico qualquer. Mal sabia com quem estava mexendo. Ele nem fazia ideia de que acabara de declarar guerra ao próprio senhorio. Lá fora, o vento levava, trazendo cheiro de ozonio e prenúncio de tempestade. Respirei fundo. No ar pairava um gosto de vitória. Para entender por que não despejei ali mesmo, no instante em que Sterling arremessou a bolsa contra mim, é preciso conhecer o fantasma que vive oculto num contrato. 5 anos atrás, eu não era a dona do Skylin. Eu era apenas Alexis, noiva de Mark Rutor Davidson. Mark era piloto de resgate aéreo, daqueles que voltam para casa com vestígios de fluido hidráulico sob as unhas e um sorriso capaz de iluminar um pátio de pouso chuvoso. Ele não transportava executivos, voava para centros de trauma, carregando órgãos, vítimas de acidentes, vidas ao alcance de suas hélices. Estávamos a 2 semanas do casamento. Eu tinha prova do vestido marcada e já havíamos dado sinal para comprar uma casinha nos subúrbios, nada que se comparasse aos arranha-céus de vidro e aço que hoje são minha propriedade. Então surgiram os inovadores, uma startup de tecnologia que lançou um sistema de navegação assistida revolucionário. Aceleraram a certificação, subornaram conselheiros para minimizar as falhas como casos isolados e transformaram o helicóptero do Mark em cobaia de um beta repleto de bugs. Ele me avisava, o computador às vezes atrasava a leitura do altímetro. Ele protocolava queixas. A Volair, dona do software, contou aos superiores que ele resistia à modernização, ameaçou rescindir seu contrato. Mesmo assim, ele continuou voando. Numa terça-feira enevoada, pousando no heliponto do General Hospital, o sistema calibrado erroneamente o deca 15 metros acima do real. A trava de segurança do computador sobrepôs-se ao comando manual e, a 250 km/h, Mark se chocou contra a lateral do prédio. O acordo financeiro que se seguiu foi estrondoso, o famoso dinheiro para sumir. Quiseram-me amarrar a um NDA, me enterrar numa casa de praia, afogando a culpa num coquetel. Mas eu não queria uma praia. Queria o chão onde eles pisavam. Usei cada centavo daquele dinheiro manchado de sangue, transferi para paraísos fiscais e armei meu contra-ataque. Estudei cada detalhe de zoneamento urbano. Descobri que, nesta cidade, quem detém o terreno nem sempre possui o céu.
Os direitos aéreos e o contrato de aviação são entes jurídicos distintos, uma brecha do tamanho de um lampejo. Localizei o edifício onde ficava a sede da Volair, o mesmo que hoje abriga Starling. Naquela época, o imóvel pertencia a um fundo de pensão prestes a ruir. Comprei-o por meio de 3 empresas de fachada. Porquê? Para vê-lo sangrar lentamente. Mas o golpe de mestre veio com um tal contrato fantasma. Ao comprar o prédio, separei o arrendamento do L. do contrato comercial. Criei a Apex Airspace LLC, titular da licença mestre da Laje Superior. Assim, a Shell Company, a dona do edifício, aluga o terraço à Apex e a Apex subarrenda o direito de pouso aos inquilinos. Quando a Zenes, empresa de Sterling, mudou-se há 6 meses, assinou um contrato comercial padrão. Escondida no apêndice, na página 42, havia uma cláusula. O contrato dizia, em letras miúdas, que todas as atividades de aviação ficavam sob o olhar implacável da Apex Airspace LLC. Sterling nunca leu aquilo. Seus advogados também não, viram a expressão acesso aéreo e deram tapinhas nas costas, achando que tinham conseguido um bom negócio. Mal sabiam que a Apex não oferecia serviço algum, era apenas um memorial. De volta ao presente, eu estava no meu escritório secreto, um cubículo sem janelas no 12º andar, identificado apenas como Building OPS, o lugar que eu usava em operações disfarçadas. Meu escritório de verdade ficava num penthouse na outra ponta da cidade, mas eu preferia sentir o pulso daqui. Abri a escritura original e deslizei o dedo sobre a linha da assinatura. As iniciais de Mark surgiram rabiscadas na margem do meu caderno, um hábito que eu não conseguia abandonar. Sterling pertencia à mesma espécie daqueles que mataram Mark. O tipo anda depressa, quebra tudo e encara as leis como coisa de pobre. Ele não era apenas um péssimo inquilino, era sintoma da doença que me roubou o amor da minha vida. Na tela do meu computador, olhei para a foto do helicóptero dele em aproximação. Os timestamps deixavam claro, as curvas vinham apertadas demais, cruzando sobre uma praça povoada, só para ganhar 40 segundos de voo. Você acha que está voando, Sterling? Sussurrei, a voz firme, gelada de raiva. Mas só está caindo com estilo, e eu é que controlo a gravidade. Peguei o telefone e disquei para Harrison, meu advogado tubarão de $600 por hora. Harrison me arranja os relatórios do Windshare dos últimos 5 anos e põe o representante da FAA do Distrito 9 na linha. Tenho uma preocupação com ressonância estrutural. Vai sair para caçar, então? Perguntou ele, conhecendo bem a história. Não vou caçar ninguém, respondi, olhando para a foto do homem que tratou o mar como bagagem. Vou armar uma armadilha. O fantasma de Mark pairava ali comigo. Eu sentia o cheiro da jaqueta de cor dele, ouvia a risada. Pela primeira vez em 5 anos, acreditava que podia fazer algo, não para trazê-lo de volta, mas para manter no chão esses bastardos que achavam que o céu era deles. 3 dias depois, a armadilha começou a vibrar. Era terça-feira, dia de tacos na cafeteria, dia de surto na sala de reunião dos Azenzi. Por favor, não seja meu prédio que você vai esmagar hoje. Eu estava de novo no terraço, agora com Miller, o empreiteiro responsável por checar a vedação das esquadrias e retífica de rebites. Conversávamos sobre selante e detalhes técnicos, quando a pressão do ar caiu de repente. Aquele tubo soou contra meu peito. Não era o rotor do Bell 429, vinha algo maior, mais potente. Um Sikorsky S-76, carruagem de céus e estrelas do rap. Sterling tinha atualizado a frota. Chegou quente demais, vindo do leste, inclinado sobre a beirada do parapeito, ousando desafiar as regras do meu jogo. Miller encolheu-se, agarrando o capacete com força, enquanto a hélice levantava uma nuvem de brita e fuligem. Um pedaço solto de manta asfaltada desprendeu-se do telhado e se estatelou contra a gaiola de proteção. O helicóptero ergueu o focinho num sobe e desce agressivo e pousou com um baque tão forte que os amortecedores pareciam prestes a desistir. Antes mesmo de o rotor diminuir o giro, eu já me dirigia para lá. Isso foi vetor de aproximação classificado como categoria B, anunciei, a voz quase engolida pelo rugido das turbinas. Trajetória insegura. A porta se escancarou e Sterling saltou para fora.
Hoje ele não usava terno, apenas uma camiseta preta de visionário casual, jeans que custavam mais do que o meu carro e óculos aviador. Em uma mão, erguia um latte com espuma, na outra, o celular. Quando me viu, revirou os olhos e soltou um "você de novo", em tom de deboche. Será que esse prédio não tem mais ninguém para atender ou você é só obcecada por mim? Gritou ele. Você veio pelo leste, respondi, erguendo a voz. Zona restrita. Passou direto sobre as entradas de ar do hospital ao lado. Se vazar combustível ou fumar fogo, vai intoxicá-los. Ele deu um gole no latte. A gente bateu? Perguntou, como se eu tivesse inventado história. Não chegou a bater, refleti, cruzando os braços. Foi eficiente. Essa é a grande diferença entre nós. Você vê riscos, eu vejo linhas de código para reescrever. Apontou, com desdém, para o helicóptero. Faz o piloto limpar o para-brisa. Ele aparentemente colidiu com um pássaro, disse ele, despreocupado. Ficou todo manchado. Não vou lavar para você, respondi, cada sílaba medida, como se falasse com uma criança segurando uma granada. Estou aqui para registrar um incidente. De repente, ele invadiu meu espaço pessoal, o cheiro de almíscar caro misturado a café frio. Qual é o seu nome? Perguntou, arqueando as sobrancelhas. Alexis. Certo, Alexis. Aqui vai uma lição de economia. Minha empresa acabou de fechar uma rodada Série C de 400 milhões de dólares. Meu tempo vale, grosso modo, 10 mil dólares por minuto. Já perdi 2 minutos conversando com você. 20 mil dólares jogados no lixo. Vai me indenizar ou pega um balde e uma esponja? Quase senti meu punho tatear, querendo empurrá-lo até o limite do terraço. Um empurrãozinho, uma rajada de vento, mas eu não sou o tipo de pessoa caótica. Eu sou controladora de contratos de arrendamento. Estou abrindo um relatório de incidente, falei com voz firme. Ele riu, jogou a cabeça para trás, e foi aí que cometeu o erro fatal. Terminou o latte, amassou o copo e deixou cair. Não mirou na lixeira, apenas abriu a mão e permitiu que a gravidade o levasse. O copo rodou pelo concreto e se encravanhou num ralo. Encaminhe isto, ordenou, apontando para o lixo, e limpe essa sujeira, técnica de solo. E saiu andando. Eu fiquei olhando aquele copo de papel, um objeto trivial que, naquele instante, soou como uma declaração de guerra. Tirei o celular do bolso e, em vez de fotografar o copo, capturei o piloto cujo olhar carregava um pedido de desculpas silencioso. Aproximei-me dele. Qual é o seu squawk code? Perguntei. 1200, murmurou ele. VFR. Ajuste altímetro em 29.92, pressão padrão, confirmei, assentindo para mim mesma. Aquela manhã começou com uma linha de dados na minha tela. Pressão barométrica local, 29,85. Em segundos, calculei que o piloto estava voando 70 pés abaixo do que os instrumentos indicavam. Vi a palidez dominar o rosto do sujeito lá embaixo. Mr. Vance não parava de apitar na cabine, batendo com os dedos no acrílico. Sei, já sei, respondi, num sussurro. Não foi culpa sua, mas vai dar dor de cabeça para nós. Sem pressa, voltei até a escotilha de manutenção e deixei ali, sobre o painel, a xícara de café semivazia. Era uma prova. Segui para o escritório, acessei o canal anónimo de denúncias da FAA e enviei meu relato. Mas não me dei por satisfeito. Abri o dossiê jurídico do edifício e redigi uma notificação à Zenzistec, aviso de infração de contrato, seção 14C. Não mandei ainda, sabia que o momento certo seria quando eu tivesse a arma apontada para o coração do motor. Liguei para meu advogado. Harrison, começa uma auditoria sobre a cláusula de gozo tranquilo para os outros inquilinos. Quero declarações de cada escritório do 38º e 39º andares, listando qualquer reclamação de barulho. Você vai mover uma ação coletiva? Não, respondi, observando o segurança apertar compulsivamente os botões do elevador. Estou montando uma guilhotina. Se informação é poder, eu estava acumulando munição para um cerco.
Às 8 da noite, depois que Sterling e sua trupe enfornaram-se em jantares de atum em extinção e cocaína, subi ao terraço com um time de seguranças que já trabalhara para mim. Instalamos 4 câmaras de amplo alcance com microfones direcionais, escondidas dentro das caixas da GAVAC e no rebaixo do mecanismo de override do elevador. Invisíveis para quem não sabia exatamente onde olhar. Na minha sala de operações, um bunker digno da Batcaverna, se Batman fosse uma mulher de meia-idade, movida a vingança e membro assíduo do Cóstico, organizei um muro de monitores. A semana seguinte brindou-me com um verdadeiro manual de toxicidade em vídeo. Quarta, 9 horas, Sterling pousa, sai do helicóptero e começa a berrear no AirPod. Não me interessa se sua mulher está em trabalho de parto, Todd. Se o código não estiver pronto até o meio-dia, pode parir na fila do seguro-desemprego. O microfone captou cada sílaba com clareza cristalina. Quinta, 14 horas, outra aterrissagem, desta vez com potenciais investidores. Ele estufa o peito e aponta para o horizonte que, para ele, era o meu prédio. Basicamente, nós possuímos este lugar. E solta a pérola, tu pensando em colocar um jardim de pudins aqui em cima, talvez um lounge com heliponto e bar molhado. Engasguei no café, qualquer peso extra ali comprometeria a estrutura do poço do elevador. Ele era um convite a processos por negligência. Mas o ápice chegou na sexta-feira. Chovia forte, uma tempestade que tornava a cidade cinzenta e traiçoeira. Protocolo de segurança proibia qualquer decolagem em helipontos de arranha-céu sob risco de microexplosões de vento. Ainda assim, no meu monitor, as luzes estroboscópicas sinalizaram a aproximação dele. E ali, com todas as peças no lugar, eu sabia que minha guilhotina de dados estava prestes a cair. Mantenho o rádio sintonizado na frequência do prédio, aquela que eu quase nunca usava, mas sabia de cor. A Zenzi Juan, aqui é a segurança do edifício. A voz ficou mais grave, carregada de autoridade. Visibilidade abaixo do mínimo. Desvie para o aeroporto da cidade. Houve um silêncio no canal, como se o piloto estivesse digerindo a ordem. Então, cortando qualquer argumento, a voz de Sterling tomou conta. Esquece essa chatice de meteorologia. É só a segurança querendo atrapalhar. Pause. Senhor, o piso está escorregadio, retrucou o piloto, a apreensão clara na voz. Paguei para você voar, não para reclamar do tempo. Pausa máquina. Segurei a respiração enquanto o helicóptero se debatia contra o vento. Ele se inclinou de lado, quase raspando a rede de proteção, antes de cair com um baque estrondoso. Saltou, quicou uma vez no concreto molhado e finalmente parou. Sterling desceu num pulo, mas escorregou e caiu sentado, com um estrondo surdo que quase me fez rir. Quase. O riso morreu na minha garganta quando o vi se levantar enfurecido. Aproximou-se da porta da cabine a passos largos, esticou o braço e a abriu de uma vez, agarrando o piloto pela lapela. Sacudiu-o como um boneco de pano. Você quis me fazer passar vergonha sob medida, cerrou os dentes. Na minha tela, o contador de tempo parecia congelar. Assalto em praça pública, agressão à tripulação em um heliponto ativo, crime federal, não infração de contrato. Isso não era nada além de cadeia. Sem hesitar, apertei salvar clipe. Fiz backup em 3 servidores distintos e gravei tudo num pendrive. Encostei-me na cadeira, o brilho dos monitores iluminando meu rosto. Ali estava a prova definitiva. Mas não ia detoná-la ainda. Por quê? Eu precisava de mais. Precisava que Sterling cavasse ainda mais fundo, acreditasse piamente que estava acima da lei. Precisava que ele se sentisse invencível. Imprimi um quadro congelado do momento em que ele escorregou sobre a laje encharcada e colei na minha parede, ao lado dos registros de decibéis. Ladeira abaixo, Sterling, murmurei. Então notei algo que mudou tudo. Uma jovem assistente, talvez com 22 anos, corria atrás dele, tentando abrir um guarda-chuva sobre sua cabeça. Sterling estapeou sombrinha, rachando a armação. A moça parou, os olhos cheios de lágrimas. Era como me ver 5 anos atrás, sentada no escritório de um advogado, ouvindo que a morte do meu noivo era apenas uma anomalia estatística.
A partir desse instante, não era mais negócio. Era pessoal. Abri um novo rascunho de e-mail para a FAA, Escritório de Proteção a Denunciantes. Assunto: violações sistémicas no site 49B. Anexei o vídeo da agressão, mas não cliquei em enviar. Ainda não. Queria presenciar o momento em que o mundo dele desmoronasse. Faltava um último passo, precisava que ele se metesse com o próprio edifício. Que tocasse no aço. Porque este prédio vive, respira pelos dutos de ar, se alimenta pela tubulação, sente tudo pela rede de fibra óptica e cobre que corre em suas veias. E Dr. Starling era um vírus. Segunda-feira, ordem de manutenção padrão, código 44, purga obrigatória do sistema de combustível nos tanques auxiliares do topo. L. ponto fechado por 6 horas, sem exceção. Se não removerem a condensação, forma-se gelo no combustível, e gelo é a morte de qualquer motor de aeronave. Engraxei as mãos na porta de acesso ao L. ponto e preguei ali, com cuidado, o aviso: L. ponto fechado para manutenção. Segunda-feira, das 8 horas às 14 horas, operações de abastecimento em curso, risco de vida. Paralelamente, mandei o alerta por canal digital ao gerente de operações da Azenzi. Helicópteros sem motor caem do céu e eu não queria surpresas. Eu estava no posto de monitoramento do subsolo quando a mensagem acendeu na minha tela: override no acesso da porta 4. Alguém havia burlado a trave eletrónica que eu mesmo havia acionado. Troquei a exibição da câmara para o topo do prédio. E lá estava ele, o Braden, assistente do Starling, o típico Chad, desfilando de lua-fer sem meia. Ele arrancava o cartaz de perigo, amassava o papel e arremessava lá embaixo. Em seguida digitou um código de emergência que só deveria pertencer aos bombeiros ou à polícia. Peguei o rádio. Equipe de operações ao telhado. Vocês estão rompendo um bloqueio de segurança. As linhas de combustível estão pressurizadas. Não, repito, não pousar. No visor, Eden, outro capanga, falou algo no relógio de pulso, deduzi que para o Starling. Aí virou para a câmara e mandou o dedo do meio bem à vontade. Braden berrou. Override autorizado pelo Sr. Vance. Tem um VIP chegando, manutenção atrasada não procede. Senti o sangue gelar. Não era raiva pura, era uma lembrança de algo que eu jurava ter enterrado. Marca aí como glitch, só um sensor falhando, alguém sugeriu. Mas eu sabia, eles estabanjavam a física. Era jogo de roleta, apostando caro demais. O Mike, o contratado do combustível, um cara grande, daqueles que você respeita, ergueu as mãos e se afastou sem discussão. Arrumou a bolsa e saiu, deixando o processo de purga inacabado. 10 minutos depois, o S-76 desceu rente ao cais. Eu nem subi lá em cima, nem gritei. Fiquei mortalmente quieto. Abri o sistema de seguros da propriedade e congelei a cobertura. Notifiquei formalmente a seguradora de que o inquilino havia desrespeitado deliberadamente um bloqueio de segurança de vida. Se aquele helicóptero despencasse, a Azenzi estaria sem um centavo de indenização. Imprimi o registro do override, usuário admin, hora 8 horas e 42. Entregaria aquilo pessoalmente ao tal Sr. Vance. Cheguei ao 40º andar. Não fui ao L. ponto. Fiz questão de passar pela recepção da Azenzitec, um loft e pester com tijolos aparentes, puffs coloridos e um letreiro neon piscando o estelarder. A recepcionista me olhou como quem vê um entregador perdido. Posso ajudar? Isto é para o Sr. Vance, falei, deslizando um envelope vermelho, selado. Ele está em reunião, mas vai querer ver, ela respondeu distraída. Dentro não havia ameaça, só a cópia do recibo do override e um cartão com um alerta seco. Condensação em linhas de combustível congela 30.000 pés ou a 500 pés se a mistura estiver errada. Não foi apenas um bloqueio que vocês desativaram, foi apostar a vida de todos. Saí. Sabia que Vance talvez nem ligasse, quem sabe usasse o papel para cuspir chiclete. Mas o rastro de papel importava. Em um tribunal, negligência intencional faz toda a diferença entre multa e homicídio culposo. E isso eu não esqueceria jamais.
Voltei ao meu escritório e, sem perder tempo, trouxe à tela os esquemas da rede elétrica do prédio. Focalizei os disjuntores que mantinham acesas as luzes guia no topo do edifício. Querem driblar o meu sistema? Murmurei, deslizando o dedo pela linha de energia. Muito bem, vamos ver como se sentem quando o sistema resolve revidar. Não era intenção provocar um acidente, isso me igualaria a invasor, mas, na próxima aterrissagem, aquele prédio simplesmente não cooperaria. Marquei o circuito dos faróis de navegação para uma inspeção de emergência. O sinal estava armado. Agora só faltava a criatura pisar na ratoeira. Os boatos começaram a se espalhar no 14º andar, onde um pequeno grupo de estudantes de engenharia, batizado de Drone Start, instalara sua oficina improvisada. Eles eram barulhentos, despachados e extraordinariamente brilhantes. Lembravam muito Mark. Pagavam o aluguel com atraso, mas sempre apareciam com uma caixa de donuts na minha mesa. Na quarta-feira, durante minha ronda pelo saguão, reparei num tumulto junto aos elevadores. Lá estavam o capanga de Braden Sterling e 2 seguranças da Azenzis, não contratados pela administração do prédio, mas pela empresa dele. Eles encurralavam uma das garotas da Drone Start, a Sarah, que segurava uma caixa com baterias. Não pode trazer esse pacote aqui, disse Braden, torcendo os lábios num sorriso arrogante. É perigo de incêndio. O Sr. Vance reclamou do cheiro de solda no sistema de ventilação. Vocês estão despejados. Sarah tremeu, mudando o peso de um pé para o outro. Temos contrato de aluguel, senhor. E a ventilação é independente. Braden ergueu uma sobrancelha, ajeitando os punhos da jaqueta. Absorvi a planta do andar esta manhã. O setor de operações quer esse espaço para uma sala de meditação. Então faça as malas. Ele avançou para tomar o equipamento dela. Foi quando meu tom ecoou pelo saguão de mármore. Coloque a caixa no chão. Não gritei. Usei o mesmo timbre que emprega ao negociar com a FAA, a voz que não oferece escolha. Braden se virou e me encarou. Olha só quem resolveu dar as caras, a tratadora de bagagem. Vai consertar um vaso sanitário, quem sabe? Isso aqui é coisa de executivo. Aproximei-me sem hesitar. Solta a caixa, Braden. Ele tentou-me intimidar, encostando o ombro no meu. Senhora, não faço ideia de quem a senhora pensa que é, mas posso ver seu crachá cair antes de você piscar. A Azenzis comanda este prédio. A Azenzis administra apenas os andares 38 a 40, repliquei, confiante. A Drone Start ocupa o 14º, com contrato válido até 2028. Sua proposta de compra foi recusada pela proprietária. O riso insolente sumiu do rosto dele num instante, como bateria de celular descarregando. Aproveitei a hesitação para tirar meu crachá do bolso, sempre o guardo virado para baixo, só mostrando o chip de acesso. Virei-o e deixei à mostra. Alexis Davidson. Proprietária diretora. Braden ficou pálido, encarando o crachá, depois meu rosto, depois de volta ao metal gravado. A boca se abriu, sem emitir som, como um peixe fora d'água tentando respirar. No silêncio que se seguiu, ficou claro quem realmente mandava naquele prédio. Senhorita Davidson, ele gaguejou, engolindo em seco. Isso mesmo, respondi, erguendo o queixo. E, a menos que queira explicar ao Sr. Vance porque a sala de meditação dele acabou custando todo o depósito de segurança, sem falar no acionamento da cláusula de assédio, vai-se desculpar com a Sarah e mandar embora esses seus seguranças não sindicalizados deste saguão. Eden empalideceu, com a boca se revirando. Foi então que o verdadeiro Vance, o inquilino, murmurou: o Sr. Vance acha que é um deus. Eu cortei a fala dele com firmeza. Ele é só mais um inquilino, e inquilinos podem ser despejados. Virei-me para Sarah, que assistia a tudo com os olhos arregalados. Sobe lá, Sarah. Solde o quanto quiser. Vou providenciar uma ventilação melhor para a sua oficina. Ela saiu correndo, abraçando a caixinha de solda como se fosse um tesouro. Braden continuava ali, trêmulo, incapaz de dizer palavra. Vai contar a ele? Sorri, divertida.
Que eu sou a dona deste prédio? Não façamos dessa uma surpresa. Por favor, ele sussurrou. Ele vai me matar. Então começa a atualizar seu LinkedIn, Braden. Afastei-me, os saltos e quando no mármore. O saguão ficou em total silêncio. Recepcionistas, porteiros, entregadores, todos haviam escutado. Bastaria um cochicho se espalhar para que o boato virasse verdade. A zeladora não era zeladora, mas a proprietária do edifício. Ao subir no elevador, percebi que ninguém ousava olhar para mim. Seguravam a porta, olhavam para o chão. Só Sterling continuava etéreo, perdido em nuvens de autoconfiança, ignorando a tempestade que se formava lá embaixo. Naquela noite, sentei-me no meu verdadeiro penthouse, um copo de uísque raro na mão, contemplando as luzes da cidade. Lá longe, o topo do meu prédio piscava em vermelho, constante. Todas as peças estavam no lugar. 1. A notificação de infração por barulho. 2. O vídeo da agressão à tripulação de voo. 3. Os registros do override de segurança de combustível. 4. A violação de contrato de locação. Era hora de apertar o gatilho. Peguei o celular e disquei o número guardado especialmente para aquele momento. Diretor Miller? Aqui é a Alexis Davidson. Precisamos conversar sobre a aeronavegabilidade das operações do hangar 4009B. Ele atendeu seco a Alexis. Você não é de brincadeira. Quinta-feira foi o dia de Machado. Encontrei o diretor Miller, do escritório de normas de voo local FSDO, numa cafeteria em frente ao meu prédio. Aquele homem era do antigo naval, firme como convém, e detestava Cobbs tanto quanto eu. Deslizei o pendrive sobre a mesa. Vídeo da agressão à tripulação. Logs do override de combustível, dados de desaceleração e este é o contrato. Ele não tinha autoridade para mexer no sistema de segurança. Miller conectou o dispositivo no laptop e acompanhou tudo. Sterling sacudindo o piloto, Braden arrancando a placa de perigo, a cara do diretor se fechou. Esse sujeito deseja a própria morte, resmungou ele. Ele tem complexo de Deus, corrigi. As regras são para quem viaja na classe econômica. Miller fechou o laptop com um estalo. Posso suspender o certificado dele imediatamente. Suspensão emergencial. Deixo contratar advogado, disse eu. Que venha o duelo legal. Saí daquela cafeteria sabendo que aquela suspensão só seria o começo do fim do Deus que voava por cima das regras. Revoguei imediatamente o contrato de cessão do terreno. Base legal? Seção 14C. Conduta que coloca em risco a integridade estrutural ou reputacional do imóvel. Sem o contrato, ele não teria mais onde pousar. Se ousasse aterrissar, seria invasão criminosa e violação do espaço aéreo restrito. Miller assentiu sem dizer palavra. Quando vamos apertar o gatilho? Sexta-feira, respondi. É dia de reunião do conselho, o presidente vem voando especialmente para impressionar. Miller anotou tudo. Vou deixar a equipe de inspeção de prontidão. Saí em direção ao lobby, sentindo o ar carregado de tensão. Na recepção, encontrei Sterling gritando com o entregador do buffet porque o rapaz chegara 5 minutos atrasado. O rosto de Sterling já estava quase roxo. Você faz ideia do quanto vale o meu tempo? Vociferava ele. Não resisti. Me aproximei devagar. Sr. Vance, chamei. Ele se virou num movimento brusco. O que você quer, macaco de graxa? Tô ocupado. Dê uma olhada no seu e-mail, sugeri, apontando para o tablet dele, tem um aviso da administração do prédio. Spam, ele cuspiu, impaciente. Sai da minha frente. É sobre a cobertura, insiste. Faremos testes estruturais amanhã. A plataforma de pouso pode ficar interditada. Ofereci a ele uma saída digna, uma última chance de não passar vergonha diante do conselho. Só precisava de um mínimo de consideração. Mas Sterling ignorou por completo. Eu não ligo para testes seus. Meu presidente aterrissa às 9 em ponto.
Se a cobertura não estiver segura, vou arrancar seu emprego daqui. Vou comprar este prédio e despejar você pessoalmente. A ironia quase me cortou a língua de tão afiada. Continuei calma. Então contabilize que estarei lá para garantir que tudo esteja pronto. Ele sorriu, condescendente, e me deu um tapinha no ombro, um gesto vazio e desdenhoso. Boa garota. Talvez role até um bônus de Natal, se você não ferrar tudo. Fiquei ali, sentindo o local do toque arder como brasa. Boa garota. A expressão martelou na minha cabeça o resto do dia. Voltei para a sala de controle e chamei o Léo pelo rádio. Léo, prepara os protocolos de bloqueio? Para o teste. Ele perguntou. Não. Para a remoção do avião. Naquela noite, não consegui pregar o olho. Revirei velhos vídeos de Mark, ele acenando alegre do cockpit, o sorriso fácil. Eles acham que são donos do céu, Lex, ele dizia. O céu não pertence a ninguém. Ele é que nos empresta. É hora de devolver o favor, Mark, sussurrei para o escuro. Sexta-feira amanheceu limpa, perfeita para um voo. Sterling via aquilo como sua coroação, mal sabia que seria o próprio funeral. Às 8 em ponto, a velha máquina de fax do escritório da Azenzi gemeu e cuspiu um ofício, ordem emergencial de suspensão da FAA. Ao mesmo tempo, entrou na caixa de entrada do Sterling um e-mail da Apex Airspace LLC notificando inadimplemento e término dos privilégios da aviação. Eu estava no lobby, tomava café, observando o relógio. Eram 8h15 quando a porta do elevador se abriu e Sterling saiu em disparada, impresso nas mãos. Ele marchou até a segurança da recepção, com os olhos arregalados de desespero. Quem enviou isto? Ele exigiu, agitando o papel como se fosse prova de traição. Gritando, ele agitava o papel como se fosse uma bandeira de rendição. Quem é essa tal de Apex Airspace? Quero eles no telefone agora. Sam, o segurança que eu costumava presentear bem no Natal, manteve a calma. Por favor, senhor, fale com mais moderação. Não me diga o que fazer. Meu Sherman chega em 45 minutos e estes direitos de pouso foram revogados. Deve ser um erro. Ele apontou o dedo trêmulo em minha direção. Você fez isso. Foi você quem denunciou a anomalia no sistema de combustível, não foi? Eu dei um gole no meu café, ainda sereno. Sim, fiz um relatório de segurança. É obrigatório. O rosto dele se contorceu de ódio. Vou processar você até a idade da pedra. Este edifício, a FAA, todos pagarão. Pegou o telefone e ligou para o piloto. Dave, ignore o Norton. Traga a aeronave. Se não pousarem, vocês estão demitidos. Desligou e encarou-me como um leão em jaula. Você acha que um pedaço de papel me para? Eu sou Sterling Vance. Eu construo o futuro, você só varre o chão. Antes que Sam abrisse o rádio, eu disse, deixe ele subir. Ajustei meu headset. Léo, o corta-sinal está ativo? Pronto e aguardando veio a resposta pelo rádio, seguida de um estalo. O inspetor da FAA está no prédio ao lado, com a lente longa. Ele já está monitorando tudo. Showtime, respirei fundo e caminhei até o elevador expresso, digitando meu código de acesso. Em segundos, estava no 42º andar, na saída para o heliporto. O vento sacudia meus cabelos. Sterling já esperava, andando em círculos, os olhos vidrados no horizonte. Lá embaixo, o helicóptero aparecia como uma formiga metálica, aproximando-se em ritmo urgente. Saia do meu teto, ele gritou, erguendo uma pistola sinalizadora. O flash inesperado riscou o ar. Pausa aqui. Pausa agora. O ventilador de rotores unia cada vez mais alto e o piloto, visível através do vidro, parecia dividido entre seguir ordens e acatar a ordem federal. O desespero de Sterling era palpável, ele acreditava que a força bruta venceria a lei. Olhei para ele e depois, calmamente, tirei do bolso um pequeno controle remoto, parecia um chaveiro de carro.
Última chance, Sterling. Chamo o reabastecimento do meu chopper. Ele riu, delirante, e traz o champanhe. Fitei aqueles olhos cheios de ambição e pressionei o botão. Apertei o botão e, num instante, as luzes de pouso de alta intensidade ao redor do heliponto mudaram do verde tranquilo para um vermelho pulsante e ameaçador. No centro do concreto, o enorme X luminoso do proibido pousar irrompeu, enquanto os estroboscópios da torre de navegação disparavam um sinal universal de área fechada por risco. Mas o golpe de mestre veio quando puxei a estação de rádio portátil do bolso do meu blazer. Não usei a frequência habitual do prédio, sintonizei o canal de emergência 121.5, aquele que todo piloto monitora. N449, aqui é o controle Apex, anunciei, com voz firme e autoritária. Sua autorização de pouso está revogada. Heliponto interditado. Em desacordo com a ordem de emergência 44 Zulu da FAA. Aterre imediatamente ou sua licença será suspensa. O helicóptero pairava a 15 metros, o downdraft sacudia tudo em volta. Sterling encarou as luzes vermelhas, depois o rádio em minha mão e enfim a mim. O que você fez? Gritou. Reative aquilo. Conserta. Eu não conserto o que não está quebrado, respondi. Está despejado. Lá no alto, o piloto tomou sua decisão. Ele não arriscaria perder a habilitação por causa de um tecnólogo arrogante. O aparelho mergulhou o nariz, fez uma curva brusca à esquerda e sumiu na linha do horizonte. Não, Sterling gritou correndo para a beirada. Volte aqui. Eu ordeno que volte. Mas o helicóptero, junto com o poder de Sterling, o cargo, o dinheiro, o futuro, se afastou entre os prédios. Ele se virou para mim, o rosto contorcido pela fúria. Avançou, punhos cerrados. Você vai pagar por isso. Vou tirar seu emprego, sua vida. Processarei esse prédio até se tornar estacionamento. Senti o vento chicoteando meu blazer, quase pude sentir o peso espectral da jaqueta de cor do Mark nos meus ombros. Dei um passo à frente. Eu não sou tecnóloga. Sou a Alexis Davidson. Eu sou dona deste prédio e do vizinho. E, pela Apex Airspace, sou titular do contrato de aviação que você acabou de violar. Sterling hesitou, boquiaberto. Você é a proprietária? Moro aqui. Você está em violação da seção 14C, perigo voluntário, agressão à tripulação de voo, modificação não autorizada dos sistemas de segurança. Aquele é o acesso ao terraço. 2 policiais fardados e o inspetor Miller, da FAA, desceram da cobertura. Alexis, engasgou Sterling, treinando um sorriso apático, acho que começamos com o pé esquerdo. Posso pagar multa, negociar. Nem tudo tem preço, Sterling, respondi fria. Segurança, respeito, uma vida. E deixei-o encarando o asfalto vazio do heliponto, com a ameaça de uma ação federal pairando sobre ele. Era só uma infração de barulho, implorou ele enquanto os policiais avançavam. Virei-lhe as costas e respondi, não foi uma infração, foi uma questão de caráter. Caminhei até a beirada do terraço enquanto as algemas estalavam nos pulsos de Sterling. Do alto, a cidade se estendia aos meus pés, reduzida a ruas iluminadas e prédios que tremiam sob o farfalhar do vento. Lá longe, um helicóptero surgia como um pontinho no horizonte cinzento. Saquei o celular e enviei o e-mail final ao Conselho de Diretores da Azenzi. Assunto: rescisão imediata do contrato de locação e prisão do CEO. Em anexo, o vídeo irrefutável. Inspirei profundamente. O ar trazia um cheiro de ozonio misturado a fumaça de escapamento, mas, pela primeira vez em 5 anos, tinha algo de puro. Passei a mão no relicário pendurado no meu pescoço, onde guardava a foto de Mark. Seios limpos, Mark, sussurrei. O espaço aéreo está seguro. Voltei ao elevador e deixei Sterling aos berros, alegando que conhecia o prefeito. Ele não conhecia ninguém, mas eu, sim. Nós jogávamos ténis todas as quintas-feiras. Quando cheguei ao lobby, Léo me esperava ao lado da recepção. Conseguimos pegá-lo? Ele perguntou com impaciência no olhar.
Pegamos, confirmei. Apago logo e peço umas pizzas para a turma do Drone Start, lá no 14º andar. Diz que o terraço está liberado para testes. Abri as portas de vidro e pisei no asfalto da rua sem olhar para trás. A torre que antes parecia um túmulo agora era apenas mais um edifício no horizonte. E eu? Eu era aquela mulher que dominava o céu. Se você curte ver um Techbro pegar fogo, inscreva-se para mais histórias do andar de cima. E é isso. Cuidem-se por aí, o mundo já é imprevisível bastante.